Olá, irmão e irmã. Nosso texto de hoje, dia 27 de maio de 2026, é o texto de Mateus capítulo 13, versículo 22. Mas o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Nós, como semeadores, somos privilegiados. Somos sim, irmãos. Somos privilegiados, Deus nos abençoa, Deus nos dá a alegria de plantarmos o Evangelho, mas algumas sementes caem entre espinhos. Umas caem à beira do caminho, outras caem em solo rochoso, outras caem entre os espinhos. Mas isso não tira de nós o privilégio de sermos semeadores. O próprio Jesus Cristo escreve lá no Evangelho de Lucas, conforme foi escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 43, diz desse privilégio. Jesus, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso fui enviado. É necessário que eu anuncie em outras cidades o Evangelho do Reino de Deus. É um privilégio anunciar o Evangelho, uma alegria. O próprio Jesus Cristo reconhece isso, e os nossos irmãos apóstolos registram isso de forma muito forte, muito veemente, lá em Atos, no capítulo 4, versículo 20. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O que você tem visto, o que você tem ouvido sobre Jesus, sobre aquilo que Jesus faz, sobre aquilo que Jesus é, você não pode deixar, eu não posso deixar de falar que eu tenho visto e tenho ouvido. É verdade. O que Deus tem feito através do Senhor Jesus Cristo na vida de muita gente, e a gente tem visto, a gente tem ouvido, a gente não pode deixar de falar. Esta é a palavra do apóstolo escrevendo através de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 10. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho aos moradores da Macedônia. Lá na Macedônia também, a boa semente, a semente caiu à beira da estrada. Caiu em terreno de pedras, caiu entre espinhos, mas não foi deixado de ser anunciado, porque, como nós sempre temos lembrado, nós não podemos dar vida à semente, mas é de nossa competência semear, mesmo que a semente caia entre os espinhos. E ela caindo entre os espinhos, ela vai nascer, mas os espinhos, os cuidados do mundo, a preocupação da pessoa em ser politicamente correto, a fascinação pela riqueza, vai sufocar a palavra de Deus na vida dessas pessoas. E eles vão desistir da caminhada. Vão. Não são eleitos. São aqueles crentes que nós poderíamos chamar, se você se lembra da propaganda, são os crentes denorex. Parecem, mas não são. Parece, mas não é. Parecem crentes, mas quando vem no sufoco
vem os espinhos, o cuidado do mundo. Olha, eu estou perdendo o meu trabalho, estou perdendo a oportunidade, estou perdendo o emprego. E vem a fascinação pelo que nós chamamos aqui no Brasil da bola, do dinheiro fácil, do suborno, da sonegação do imposto. Ah, não. Eu prefiro não ser crente, mas eu não vou deixar tudo isso. É a semente. É assim que Deus, a sua palavra, nos diz que vai acontecer. Vai acontecer. Vai haver manifestações humanas. Quem sabe vai haver lágrimas, vai haver sorrisos, vai haver algazarra, vai haver confusão, gritaria, palmas, gritos. Quem sabe vai haver tudo isso. Mas logo depois a pessoa vai descobrir os cuidados do mundo. Olha, estou perdendo a amizade de fulano. Estou perdendo a oportunidade do emprego. Essa semana eu ouvia um comentarista esportivo falando por que o Fábio, jogador do goleiro do Fluminense, que foi goleiro do Cruzeiro há muito tempo, foi goleiro do Vasco, por que o Fábio não vai para a seleção? Por causa da religião, da sua fé em Cristo Jesus. E ele dizendo, eu já estive lá dentro como jornalista e já ouvi de treinador dizer, eu prefiro quem gosta de farra, eu prefiro quem gosta de coisas do mundo. Não quero o Fábio aqui. O Fábio é crente, o Fábio é cristão. Mas eu vou deixar de ser goleiro da seleção brasileira por isso? Olha as atrações do mundo, os cuidados do mundo, a fascinação. Como é que o meu salário poderia ser melhorado se eu fosse o goleiro da seleção? Eu vou semear, você vai semear. Uma semente vai cair na beira da estrada. Outra semente pode ser que caia em terreno pedregoso. Outra vai cair, vai nascer, vai ser sufocada, abafada, morta pelos espinhos. Morta pelos espinhos. Que é a fascinação pelas coisas do mundo, a riqueza, os cuidados do mundo. E os cuidados do mundo são interessantes. Porque o mundo jaz no maligno. E o que ele tem para oferecer são coisas profundamente que desagradam a Deus, mas que agradam o homem. Então nós vamos clamar a Deus. Vamos clamar a Deus para que nós continuemos sendo aqueles que não deixam de falar o que temos visto e ouvido. E presta atenção, irmão, presta atenção, irmã, que embora a gente viva imerso nessa realidade desse mundo podre, fétido, o que ele precisa é do Evangelho. A única coisa que pode mudar a realidade do mundo, do ser humano, que pode mudar a minha realidade, pode mudar a sua realidade, e já mudou,
é Jesus Cristo. Nada mais é capaz de mudar o ser humano. Não há ciência, não há medicina, não há psicologia, não há psiquiatria, não há nada capaz de chegar lá dentro de mim e me transformar, e me mudar, e me fazer nova criatura, permitir que eu nasça de novo, que eu seja um novo homem, uma nova mulher, e não seja vencido pelo pecado, seja capaz de suportar, passar pelo vale da sombra e da morte, sem temer mal algum, porque o Senhor, Deus, é a minha companhia. Ele me ajuda, Ele me segura, Ele me protege, Ele me ampara. Nada. Então é necessário. O Senhor Jesus Cristo reconhece isso. É necessário que você, que eu, seja esse semeador. Vamos semear. Vamos semear. Vamos plantar. Vamos cuidar. Mas, irmãos, não vamos inventar o que anunciar. Não vamos ficar criando coisas. Pega a palavra. É o que está escrito aqui. Quanto tempo tem que na igreja que você frequenta, você não ouve falar em arrependimento de pecados, em nascer de novo, em ser nova criatura, em reconhecer o seu estado pecaminoso e clamar a Deus salvação para a sua vida? Isso tem sido ensinado na sua igreja? Ou a semente está sendo lançada, mas com certeza está sendo lançada à beira da estrada, está sendo lançada em terreno perigoso, está sendo lançada entre espinhos. E conscientemente está sendo lançada assim. Porque nós não estamos ouvindo pregar a palavra. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É isto que o mundo está precisando. É isso que o seu filho precisa. É isso que o seu marido precisa. É isso que a sua esposa precisa. É isso que o seu companheiro de trabalho precisa. É que o seu amigo precisa. Esta é a semente que nós temos que lançar. Uma semente que pode fazer germinar, que pode germinar pela graça, misericórdia de Deus e produzir a 30, 60, 100 por um. E que seja assim, irmãos. Que seja assim. O semeador saiu a semear. Eis que o semeador saiu a semear. Saiamos nós para semearmos o Evangelho. Palavra de Deus, não o que eu penso, não o que eu acho, não o que eu creio, a semearmos a Bíblia. A Bíblia. Que Deus assim nos abençoe e permita que sejamos essas pessoas que levam o Evangelho. Procuremos nós partir para alguns lugares, sabendo que o Senhor nos chama para sermos anunciadores do Evangelho. Sabedores, plenamente conscientes, sem estatísticas, sem valores, sem estatística. Como é que uma semente vai cair à beira do caminho, outra semente vai cair em terreno perigoso, outra semente vai cair entre espinhos, elas não vão dar frutos. Mas não é a nossa competência escolher o lugar onde a semente vai cair. Nossa competência é aquela palavra de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o quê? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A quem? A toda criatura. A toda criatura. Que essa seja a nossa missão, que esse seja o nosso trabalho, para a glória do Senhor. Amém.